Bom, ah, sobre liderança, a gente acredito que vocês já entendam, né, essa ideia. A liderança não necessariamente tem a ver com gerência, né, dentro das organizações. Liderança acabam sendo postos, né, assumidos por determinadas pessoas. Uma das teorias mais repetidas sobre liderança vem da lógica de dominação e controle de Max Weber, né, que indicam três caminhos de liderança. Há dois caminhos é, até antigos, uma liderança, uma liderança, é, uma liderança carismática, aquele líder que conquista, né, o seu posto pela sua competência, pela forma como ele consegue o respeito, conquista o respeito das pessoas pelo seu conhecimento, pela sua bravura, né, pela sua experiência. Ah, e aí a gente vê que dentro das organizações essa liderança acaba sendo surge até dentro de uma cultura informal, né, da organização, alguém que se coloca lá como uma pessoa influenciadora, é normal. A gente vê também que há uma liderança hierárquica, aquela que é conquistada ou que é colocada por uma questão cultural, né, como os reis e tudo mais. Então a gente pode dizer que são aquelas pessoas que são colocadas lá no governo numa liderança porque elas têm esse papel, esse direito divino, né? E uma liderança que é mais comum hoje dentro das organizações, que é a liderança burocrática, né? Aquela que a liderança, o controle das pessoas, porque esse indivíduo ele ocupa ou ele conquistou um papel, né, de superioridade dentro da hierarquia da empresa, por sua competência ou por alguma razão, mas que aquela função, aquele papel burocrático legal dá a ele o direito de controlar, de liderar e tudo mais. A gente vê liderança desde essa situação, né? Aí a gente vê que de alguma forma dentro das organizações isso ainda existe, sendo, né, a liderança burocrático legal, mas a mais enfática dentro das organizações, porque é o papel do líder, o líder que foi posicionado dentro da organização pela gerência e tudo mais. Só que hoje ele deve saber contornar a situação e reconhecer a possibilidade de surgirem outros líderes, influenciadores dentro da organização por outros critérios, né? Enfim, a gente vê a gente vê dentro de uma lógica de tipos de liderança, como nos é apresentado em outras disciplinas, aquela ideia de que o líder é sempre aquele cara que pode centralizar as decisões e inferir, ordenar, ou então ele é aquele cara liberal que diz, olha, nós temos esses objetivos e deixa as pessoas à vontade para trazer os resultados. E temos aquelas situações de liderança democrática, na qual esses objetivos e metas são colocados à mesa e são discutidos junto com as equipes quais são as melhores estratégias para se alcançar. De modo geral, a gente vê que hoje ninguém é um líder só de um jeito ou só de outro. Esses papéis eles são assumidos conforme a situação, o contexto, o grupo de pessoas. Até mesmo dentro da lógica de coach, a gente já vê muito isso. Coach é uma técnica que está na moda, né, em liderança até. Deixou de ser uma técnica de liderança para ser a salvação da lagoa de muita gente aí, de tanto que se fala em coach hoje em dia. Mas a noção de coach é justamente essa técnica de você aperfeiçoar pessoas para que pessoas se tornem, que elas se tornem
autoprodutivas, autogerenciadas, e com isso líderes se tornam mais livres em termos de gestão do tempo para poder pensar, empreender, planejar outros negócios que não só o gerenciar pessoas. Então a gente vê que existem essas situações de autocracia, de centralizar decisões com equipes com menos experiências, com menos bagagens, com equipes menos preparadas para o serviço, com menos tempo e experiência, conhecimento da casa, da empresa, da organização, né? Ou em situações emergenciais em que precisa de pulso para delegar as funções e alcançar objetivos mais rápidos, né? Mas essa também é um tipo de liderança que desgasta muito, por isso que é indicada hoje para ser pontual, né? A liberal é uma ideia de liderança também que é o ápice do coach, é a ideia de você ter confiança nessa equipe, sabe que ela vai chegar aos resultados, e aí o líder ele deixa cada um tomar suas próprias decisões de meio de caminho, deixando para gerenciar apenas o fim, o resultado, controlando e tudo mais, né? Sabendo parabenizar as equipes por encontrarem tomar essas decisões. Ela não deve ser também feita em qualquer situação e deixar as pessoas que não foram preparadas ou não têm funções, né, da qual não tem dentro da sua bagagem de repertório essa capacidade estratégica de ter ideias, não tem essa experiência de casa para ficarem soltas e perdidas, né, para atuar. E a ideia democrática, às vezes, ela funciona em situações até de planejamento, quando uma organização ela tem prazos e tem metas, e aí você consegue trabalhar com equipes, de repente até outras situações. Então, empresas da área de tecnologia, que tem que trabalhar com planejamento, às vezes departamentos de empresa, o marketing, que tem que trabalhar com planejamento, né? É mais fácil você ter essa variação. Bom, considerando isso, a gente vai lembrar então que o papel da liderança é de buscar influência interpessoal, ou seja, motivar grupos, né, motivar as pessoas, às vezes com papéis distintos, sobretudo quando a gente está falando de terceiro setor, e a gente já falou disso, de que é muito comum as equipes multidisciplinares. Então é normal a gente pensar que aí o líder ele precisa influenciar, ele precisa saber trabalhar a motivação das pessoas, e a gente já viu motivações das pessoas, precisa saber mostrar para as pessoas a importância dessas atividades, né, que precisam ser feitas, do papel dele dentro desse projeto para a missão da empresa, para a missão da organização, né? Porque não é segundo setor, é terceiro setor, né? E a importância de cada voluntário ali na sua atuação para alcançar a missão dessa organização. Por isso, encorajá-lo, né? Influenciar ele, esse grupo de pessoas a se automotivarem, a motivarem uns aos outros, né? A ideia de que líderes eles devem ocupar aí um processo de redução de incerteza, então diante de situações de equilíbrio entre motivação e desmotivação, o líder ele tem que demonstrar sempre, tem que procurar demonstrar firmeza e convicção, né, do projeto dessa organização de terceiro setor, da importância de cada um, e reduzir as incertezas, as dúvidas, os medos, os temores das pessoas, encaminhando esse grupo para o trabalho. É preciso haver uma relação funcional, ou seja, líderes precisam entender aí essa lógica, né, de respeito, de hierarquia, de diálogo. Por isso a gente observa, sobretudo dentro das organizações não governamentais, dentro das organizações de terceiro setor, como são mais bem vistas as lideranças que trabalham de forma mais democrática, né? Ou delegando funções, deixando sempre muito claros os objetivos, os princípios, né?
e a importância do papel de cada um dentro desse planejamento. Mas, claro, estamos falando de pessoas e aí sempre vai haver conflitos entre os interesses da pessoa, do indivíduo e os interesses da organização, os interesses, a missão da organização, e por isso a ideia de liderança para tentar apaziguar, mediar essas tensões e organizar todos, né? E aí a ideia é que o líder procure sempre encorajar as pessoas dentro daqueles fatores de motivação que a gente já mencionou. Então, a importância do líder também ter um conhecimento, né, da sua equipe, do seu grupo. Inclusive, a gente já valem para terceiro setor alguns aspectos, né, e competências que são importantes, aqueles que são colocados como líderes dentro da sua organização adquirirem ou construírem, entendendo que o líder ele não precisa ser nato, ele pode construir-se como um líder para gerenciar equipes, na medida em que eles demonstram, né, caráter e competência. Ou seja, como é que a gente pode pensar em um líder que pede comprometimento das pessoas se ele é o primeiro a não ter esse comprometimento, né? Então é importante o líder ele ser um influenciador, ele demonstrar compromisso com a ONG, com a organização sem fins lucrativos, com o projeto, com uma missão, que suas práticas sejam orientadas por essa missão e esses valores dessa organização, né? Que ele se mostre confiável, né, nas suas relações com as pessoas, acabe sendo uma pessoa encorajadora. Bom, líderes definem uma visão inspiradora, não é apenas repetir, né, a missão, visão, os valores, não é apenas repetir a cultura organizacional preterida por essa ONG, mas ele ser uma das principais formas de manifestação da cultura organizacional, né? A gente já falou, vocês já viram em outros períodos, a ideia de cultura organizacional é de criar, né, dentro de um ambiente, uma atmosfera em que se demonstre quais são os valores e princípios de uma organização, né? E aí esses valores, eles são evidenciados, eles são colocados na vista de todos os colaboradores, desde da estrutura estética, da padronização da empresa, né, até o comportamento dos líderes, que acabam sendo parâmetro para os comportamentos dos subordinados, né? Então, esse é um aspecto importante para a liderança, né? O seu comportamento, a sua direção com relação à missão e os valores da empresa como uma forma de influência. Deve ser orientado para os resultados, né? Então, as ações, os planos, as ideias traçadas, se elas precisam ser claras, elas precisam ser bem claras de que elas têm aquele objetivo, e no caso de uma organização de terceiro setor, o objetivo é o fim social, né? É demonstrar como as suas ideias, de como o comportamento da equipe vai ser mais adequado para alcançar esse objetivo social. Então, ele precisa saber demonstrar, tornar isso claro na sua comunicação. Bom, então essa postura de liderança, ela tem que ser utilizada para mobilizar resultados com os diferentes stakeholders, e é lógico, aqui a gente está concentrando a nossa fala da liderança com as equipes de trabalho, sobretudo as equipes de trabalhadores voluntários do ONG, né? Da mesma forma que a gente tem que pensar na liderança como um potencializador da capacidade organizacional, ou seja, um empreendedor interno dentro da própria organização do terceiro setor, profissional que consegue ter ideias e sugestões para poder levar as equipes a um trabalho mais produtivo e até mesmo para a possibilidade de novas soluções para serem propostas
para o andamento estratégico dessa organização, né? Aí a gente pode dizer que líder tem que ser realmente diferente de chefe, diferente de umas figuras